Olá pessoal, bem-vindo ao OBJ Cash. E durante essa semana nós tivemos assuntos bem relevantes sobre os documentos fiscais eletrônicos. Como todo mundo sabe, trimestralmente os fiscos e as empresas se reúnem para falar sobre o assunto documento fiscal eletrônico. E essa semana nós tivemos o evento aqui em Goiânia, aqui no nosso estado, o estado de Goiás, onde a OBJ é sediada. E nós, durante toda essa semana, falamos sobre documentos fiscais eletrônicos, as empresas e o fisco. E hoje nós estamos gravando esse conteúdo para falar sobre as novidades associadas aos documentos fiscais eletrônicos, o que foi discutido, tanto para o nosso público que nos acompanha nas nossas redes sociais, para as pessoas, para os nossos clientes que querem saber a respeito de como é que são as definições dos documentos fiscais eletrônicos e as novidades que teremos. E no dia de hoje, nós teremos nada mais, nada menos que meu amigo Jorge Campos. Nós várias vezes gravamos episódios remotos, mas eu não pude deixar de ter a oportunidade de gravar, agora pessoalmente, no nosso estúdio que a gente grava aqui em Goiânia, com o meu amigo Jorge Campos. Jorge Campos, seja bem-vindo ao BJ Cash. Agora, gravando juntos, para falar dessa semana que foi uma semana para lá de cheia. Nós vamos falar de vários assuntos aí, né, Jorge? Cara, Hugo, é um grande prazer, um prazer inenarrável estar aqui. Obrigado pelo convite para falar contigo, com o seu público, o meu público também que acompanha você, acompanha o BJ e o portal SPED Brasil, e falar das evoluções, né? Eu achei importante a gente comentar que temos uma reforma tributária, a gente também não vai deixar de comentar. Vamos falar. Mas também temos as evoluções do modelo atual, que serão incorporadas no novo modelo lá em 2026, depois em 2033. Legal. E essa semana foi uma semana bem pesada, então nós tivemos, só para o nosso público saber como é que foi, nós tivemos na segunda-feira a reunião sobre o assunto nota fiscal de telecomunicação, a nova obrigatoriedade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ela. Na terça e na quarta nós tivemos do CTE, que são os documentos de transporte, e na quinta e na sexta, NFE e NFC. Esses foram os assuntos. E uma novidade para o nosso público, nós tivemos um número enorme tanto de empresas, né, Jorge, quanto de líderes estaduais dos fiscos. Então, foi um recorde. E aí eu falo por que esse recorde em Goiânia? Porque Goiânia é uma cidade para lá de sensacional. Além disso, nós temos... A única coisa que nós não temos aqui é mar, mas de todas as outras coisas que todas as grandes cidades e grandes capitais têm, a gente tem. E contrário, as coisas que geralmente são dificuldades nas grandes capitais, que é trânsito, violência, a gente não tem aqui. Então, foi uma semana para lá de intensa, e aí nós iremos falar sobre os assuntos que foram discutidos ao longo desses dias. Vamos lá, então? Vamos embora. Bora lá? O primeiro assunto que nós queríamos conversar, Jorge, é sobre o eConf, sobre a questão da integração dos meios de pagamento. A gente tinha lá uma obrigatoriedade, tem uma obrigatoriedade aí para os próximos meses, mas eu queria que você comentasse como é que esse assunto do eConf se desenrolou ao longo dessa semana. Bom, a questão é a seguinte: o eConf ele tem uma história bem pretérita, remota ao período de plena pandemia, 2020, abril de 2020, quando começou a discutir os intermediadores de negócio, as plataformas de marketplace, que operam num modelo discutível até por conta de compliance. A gente tem questões relativas a isso, mas a partir do desenvolvimento dos intermediadores e no trabalho de melhoria dessas auditorias, percebeu-se que o modelo tinha que evoluir. Depois disso, nós tivemos o 1601, substituindo o 1600, olha só, que é um arquivo magnético lá da FD-ICMS-PI, que é outro público, por exemplo, de auditores fiscais. E na empresa, dependendo do tamanho da empresa, também é outro público interno. O pessoal de obrigação acessória não é o mesmo de documentos fiscais eletrônicos. Começa por aí. O fisco, ao mesmo tempo, ele está integrando a empresa.
Porque eu tenho lá o responsável pela emissão da nota, o responsável pela escrituração e o responsável pelo financeiro, o contas a pagar. E a gente sabe que algumas empresas, eles já tiveram dificuldade. A hora que foi pedir a informação para o 1601, principalmente nos cenários em que a empresa centraliza o financeiro de todas as filiais, a área comercial fala, não, isso é sigilo da companhia. No mundo que nós estamos. Sim. Então, o ECONF vem para consolidar essas informações, porque tem pagamentos parcelados ou recebimentos parcelados e o fisco não chega ao número final, porque ele está entrando dinheiro e ele não sabe de onde está aquela informação. Qual é o faturamento original? É rastreabilidade do pagamento. Né? Rastreabilidade do pagamento. E a obrigatoriedade estava para que data e como é que ficou as novas datas aí de obrigatoriedade? Não, o que importa mais agora é que as empresas negociam. É importante dizer que o GT ele é composto pelas empresas desenvolvedoras, as empresas em geral, boa parte delas são empresas piloto da primeira etapa do projeto SPED, de nota fiscal eletrônica. E essa reunião, as empresas levam as suas dificuldades, buscam melhoria nos prazos e até no layout. Então, as empresas mostraram as suas dificuldades e o fisco mudou. Para julho, a questão da homologação, para validar. Hugo, você que lida com tecnologia, é importante enfatizar para o grande público a necessidade de fazer as homologações, não esperar só o Go Live, testar, fazer os cenários de uso, para não ter problema no Go Live, que aí a gente sabe que sempre surgem aquelas operações que não estavam previstas. E para setembro, 2 de setembro, vai entrar em produção. Então, esse é o nosso cronograma atual. E lembrando, né, Jorge, que isso vale não só para a NFCE, mas também para a NFE. Para a NFE. Lógico que, assim, olhando friamente, mas puxa, que cenário é esse onde a gente teria um pagamento a posterior de uma NFCE, que é um modelo muito à vista, né? Mas pode existir. Faturamento no dia 30 e o pagamento acontecer no mês seguinte, né? E aí o descolamento do pagamento e do período de faturamento é que gera dificuldade para o fisco. Nós temos isso, eu comentei o 1601, nós temos isso no 1601 nos boletos, nos faturamentos das empresas, que são 30, 60 e 90. A outra declaração dos intermediários, a DIMP, veja quantos documentos fiscais eletrônicos, quantos arquivos magnéticos eletrônicos existem. Então, os intermediadores têm a DIMP, que é uma declaração de meios de pagamento, e lá você tem o arquivo extemporâneo, prevendo essas questões, porque o faturamento aconteceu em janeiro, a empresa fez, sei lá, 120 dias, parcelado em 120 dias, 30, 60, 90 e 120. A cada pagamento que ele está recebendo, ele tem que fazer um processamento extemporâneo, porque o que acontece? A gente tem a história do regime de caixa e o regime de pagamento e o competência. Quando a gente está falando de 1601, a gente está falando de um cenário misto. Pode ter competência e pode ter caixa. O fisco quer caixa. Então, quando você fez um faturamento de boleto, não tem dinheiro entrando no mês, vai entrar no dia 30, aí você tem que fazer retroativo, porque a informação do faturamento não veio e está entrando pagamento. Perfeito. E a cada situação desse jeito. Parece meio confuso, mas se você olhar o guia prático de FD, ele tem até um problema, porque lá ele fala para regime de competência e os itens que ele lista é regime de caixa. Eu estou comentando isso porque o ECONF vem justamente para pegar o regime de caixa, de pagamento, de operações que aconteceram lá no pretérito, lá no passado. Sim, sim. E aí até teve uma discussão opiniões diferentes dos fiscos sobre prazo, mas no final cravou-se agosto, homologação, Isso. e setembro
Setembro, produção. Produção. Até segunda ordem é isso. Até segunda, é isso. Até lá, muitas águas vão rolar, inclusive com algumas coisas de reforma também, que a gente vai falar. Só para completar, por isso que é importante que as empresas preparem o seu ambiente de homologação e o cenário de uso, ou caso de uso, como queiram alguns, para poder exercitar tudo que acontece. Às vezes não é de domínio da área fiscal, é só da área financeira, e é importante que, eu acho até difícil o fiscal não conhecer as práticas de pagamento, mas tem empresa que acha que é sigilo. Perfeito. Então é importante ter isso bem desenhado. Sobre o E-Conf, mais alguma coisa que pode ser relevante para o nosso público que queira? Vai ter a nota técnica específica, né, que saiu da 03 de 2024. E vai... Eles devem publicar nas próximas semanas. A 04 da 2023, e eles vão publicar uma nota técnica nova. Bacana, show. Então, sobre E-Conf, é isso para o nosso público que está nos acompanhando aí, que nos acompanha nos nossos canais. Esse é o assunto de E-Conf. Segundo, um assunto que foi discutido lá, que é assim, esse aqui eu trago é uma bomba. É uma bomba, é um break news, como você coloca lá no seu canal lá, que eu sempre acompanho. Break news, então, direto, o OBJ Cash, em parceria com o SPED Brasil, DAF, Santa Catarina. Diz aí a notícia para nós. Não, acho importante contextualizar, né? Sim. No passado, vamos dizer assim, há 8 anos, nós tivemos um negócio lá chamado Tecla F7, que as empresas usavam para fazer tipo um caixa 2. O fisco descobriu e ficou cabreiro com esses negócios de pagamentos, lá tinha o PAF-ECF, ainda tem, né? E aí ele ficou muito cabreiro quando veio a NFC. Foi o último estado a internalizar, a assinar o protocolo, enfim, e ainda assim falou que ia colocar uma solução complementar. Correto? Você é o técnico. Correto, que é o DAF. Que é o DAF, que está sendo ainda desenvolvido. Algumas empresas já fizeram uma parte, e ontem o fisco disse que ele será descontinuado. Descontinuado. Então, todo o dinheiro investido pelas empresas vai para o ralo, mas esse é o copo meio vazio. Sim. O copo meio cheio. O copo meio vazio é que nós não teremos esse imbróglio de DAF, que é realmente um modelo que, na sua estrutura, tinha problemas, na sua concepção, tinha problemas sérios, e durante as reuniões que a gente sempre tinha com os FIIs, como eu falei, era sempre discutido isso, mas Santa Catarina estava reticente com relação a isso. Mas a boa notícia é que, apesar dos esforços das empresas, e ainda teriam muitos esforços, né? Porque não acabou aqui, teria muitos esforços, o DARF foi descontinuado. Então, as empresas já estão emitindo a NFCE, né, do Estado de Santa Catarina, só que aí ficava naquela dúvida. Nós podemos continuar com a NFCE, quando vier o novo modelo do DAF, significa dizer que DAF acabou, não existe mais DAF. E pode comemorar. Podem comemorar, teremos somente NFC. É importante contextualizar e trazer um exemplo de São Paulo. São Paulo colocou o CFE-SAT em detrimento da NFC. Aí veio uma empresa americana, a gente não vai dizer o nome, que disse o seguinte, pedindo autorização para funcionar e só homologando a NFC. Aí o fisco falou, não, você tem que pôr a CFE-SAT, porque senão, e se sair do ar? Contingência. Ele levou um mês para responder, porque ele falou assim, se sair do ar, eu fecho a loja. E o fisco não estava esperando essa resposta. Ele levou um mês para responder ao contribuinte. Caramba. Você vê? São Paulo fez isso e o Ceará também inventou o modelo dele que também não deu certo. O MFE, que é os modelos parecidos, era até parecido com o DAF, na verdade. Né? E tem um case, Jorge, até estava falando há algumas semanas atrás. A OBJ tem uma empresa que já é cliente nosso em outros documentos, que nos procurou para o cenário de emissão de NFC
NFC no Brasil. Uhum. E aí em São Paulo tinha que ser o SAT. E aí eles nos procuraram, disse, cara, nós vamos ter que fazer o SAT por causa da questão da... Tem que ter um A equipamento, contingência. uma contingência, equipamento. E a informação que nós demos para eles foi assim, cara, se vocês entendem que o negócio não precisa de um investimento grande em SAT, o dia que tiver qualquer problema, fecha a loja, mais ou menos assim. Porque o modelo NFC está sendo adotado no Brasil todo e o equipamento SAT tem suas vantagens, mas o investimento ainda é pesado. Porque pensando num modelo que vai ser somente contingência, é aquela coisa, é melhor ficar parado Uhum. e que não acontece, que a gente sabe, né? Uhum. Não acontece, do que fazer investimento em equipamento SAT. A gente estava falando de SAT e NFC. Para você que não está em São Paulo, é o modelo lá do que você chamava de cupom fiscal, né? É um equipamento que fica responsável por capturar as vendas e esse equipamento comunicar com a Secretaria da Fazenda de São Paulo para o processo de emissão do documento. Então, assim, eu tiro o cenário da mensageria que fala direto com você faz. Agora tem um equipamento homologado pelo fisco, com algumas empresas, e aí é um hardware, não é um software, que armazena essas informações e depois transmite para a Secretaria de Fazenda quase que imediatamente. Síncrono. Síncrono, quase que imediatamente, na verdade. E é uma maneira que o fisco entendeu de proteção contra vendas sem emissão de documento fiscal. É legal a gente falar de síncrono, né? Porque quando a nota fiscal surgiu, o modelo adotado foi o assíncrono por segurança. Então, obrigou as empresas a ter uma ferramenta que vá lá buscar o resultado. Sim. E no modelo síncrono, isso acabou. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse modelo aí, porque acho que tem uma evolução para os outros documentos que viraram síncrono. Então, DAF é isso. Comemorem, nós não teremos mais o modelo DAF. Isso já está definido e só foi informado durante essa semana na nossa reunião. Então, outra coisa que eu falo, empresas venham para as reuniões, né, Jorge? É importante que as empresas participem. É um momento de abertura que as empresas têm de conversas com o fisco. Tem assuntos, daqui a pouco a gente vai falar também, teve assuntos, respostas do fisco a respeito de problemas de ambiente. É o momento que as empresas têm, com força, com as empresas juntos, resolvendo seus problemas, conversando com o fisco, falando de questões de negócio com o fisco. Muitas vezes o fisco tem uma visão, e aí quando chega uma empresa e fala, não, no final a realidade é bem diferente e o fisco dá essa abertura. Mas é importante que as empresas participem desses momentos. Vamos esclarecer que é nota fiscal, é documento fiscal eletrônico, não tem nada a ver com o GT 48, que é outro grupo de fiscalização, de fiscais e de empresas, porque a gente teve esse problema lá, na hora que falamos do 1601, o fisco falou, opa, aqui não é comigo. Não é comigo, escrituração fiscal é outro fórum. Então, de ontem, dessa semana inteira, só documentos fiscais. Então, vamos lá. Próximo assunto. Consulta pública sobre a extinção do certificado digital A1. Então, vamos lá. Primeiro, explicar o que significa, o que está por trás de tudo isso, Jorge. Bom, eu acho que o melhor representante para explicar isso é você, eu só vou complementar, né? A questão aí é de segurança de dados, até porque o mundo está vivendo... Você sabe que o Portal Expedit Brasil sofre ataques diários, né? Por conta do nome Brasil. Brasil, mundialmente, os russos vão lá bater direto, por isso que eu tenho um Cloudflare lá, para você clicar, pegar o código, porque a incidência de hackers tentando derrubar, é muito grande. E esse foi o mote, inclusive, é uma evolução do modelo, mas tem alguns probleminhas. Um probleminha que não é pequeno, é um problemão, a questão do hardware que vai, digamos, hospedar esse cenário. Tem um ponto importante desse assunto, que é o ITI, Instituto de Tecnologia, ITI,
Eu não. Tem um instituto que o que eles perceberam? É que o certificado digital, modelo A1, tem alguns problemas que quando eu emito um certificado digital, eu associo ele a um CPF. Então quando eu vou lá numa autoridade certificadora adquirir um certificado, esse certificado digital é o CNPJ da UBJ, mas ele associa-se a um CPF, o meu CPF. Ou aí, por isso que eu tenho que levar o contrato social para ver se eu posso assinar pelo nome da empresa, essas questões todas. E aí o que eles viram que tem algumas brechas. E aí existe um modelo no mundo, principalmente na Europa, um modelo diferente do processo de certificação digital de segurança. E aí esse instituto abriu uma consulta pública para perguntar sobre esse assunto no Brasil. E institui o selo, que é o modelo. Que institui o selo, que é o modelo lá na Europa. Só que existe no Brasil diferente da Europa, nós somos o país mais evoluído quando o assunto é documento fiscal eletrônico. No Brasil nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões de documentos eletrônicos emitidos no mês, usando certificado digital. Algo que a França está implementando o B2B, a Espanha, até em função da evolução do modelo de fatura eletrônica, mas eles ainda estão engatinhando nesse modelo e a gente já... A gente está são mais de 15 anos com esse modelo. E aí foi feita a consulta pública e a argumentação do Instituto era que não teria impacto no Brasil. Seria tão somente trocar um certificado digital, modelo A1, para um selo eletrônico. E aí esse assunto chegou lá nos líderes, como eu falei, existem os líderes existe o líder das empresas, das empresas de tecnologia. Quando esse assunto chegou, e aí a gente foi discutir, existem impactos muito grandes. Nós estamos falando de milhares de certificados digitais sendo emitidos, milhares de documentos fiscais sendo emitidos usando o certificado A1. Eu achei boa aquele comentário do representante do fisco, até fazendo uma alusão ao modelo societário, que depende de 2, 3 sócios para homologar, para fechar um contrato, e com o certificado digital é uma pessoa só, então também é um avanço nesse modelo. Né? E aí a ideia era usar um hardware, né? Mas aí imagina o varejo, por exemplo, que tem a necessidade, que tem muitos pequenos varejos, eles não têm uma estrutura de ter que ter um servidor, esse servidor falar com hardware, ou esse hardware estando na nuvem, mas aí pensa só, um varejo que está emitindo documento fiscal, e aí a gente vai falar um pouco sobre contingência, imagina o cara que tem que assinar um documento, pegar um selo eletrônico na nuvem, sendo que ele não consegue nem falar com a internet. Então é mais um ponto de falha. Sim. Lá na nossa reunião dessa semana, o assunto pegou fogo, né? E os líderes do fisco trouxeram o assunto para eles, no sentido de vamos falar com o Instituto e mostrar, e aí usando um pouco das experiências das empresas, de que essa mudança ela é tão traumática e, principalmente, pouco relevante para esse momento, principalmente porque nós estamos diante de uma mudança mais radical ainda, que é a questão da reforma tributária. Tem um detalhe importante aí nessa história toda, que são até um dos itens listados, as empresas que têm os grupos econômicos, e aí um cenário de faturamento da empresa A, B ou C, ou das filiais todas hospedadas num único site, enfim, tem algumas coisas complexas nesse modelo. Além do que, o fim do A1 representa um aumento de custos para as pequenas e médias empresas. Eu, particularmente, estou pensando em vários cenários. Estou pensando também na nota fiscal fácil, que usa
assinatura estendida, será que a assinatura estendida também vai acabar? Perfeito. Que é Verdade. essa que você usa no .gov do governo, né? Como é que fica com a própria NFA? Porque o fisco também Ah, é. assina os seus documentos eletrônicos usando o Sim. certificado A1. Uhum. Então tem uma série de questões. Eu acho que a consulta pública, esse assunto foi bom, porque trouxe para a sociedade os cenários e a convicção de que um modelo não é simples de se mudar. Porque assim, eu falo, Jorge, que nós temos 3 poderes e eu tenho um 4º poder. Uhum. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário e tem o poder dos documentos fiscais eletrônicos. Não adianta a gente pensar que o legislativo vai mudar uma regra, ó, porque isso está entremeado nos documentos fiscais eletrônicos. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma tributária, um pouco da reforma tributária. A gente não tem novidade, a gente não é coisa assim, a gente vai falar um pouco, mas assim, é muito difícil mudar qualquer coisa quando você está falando de todas as empresas do Brasil emitindo documento fiscal eletrônico. Uhum. São mais de 4 milhões. Falando de vários sistemas integrados. Estamos falando de bilhões de documentos sendo emitidos. Uma mudança dessa precisa ser muito pensada. E acho que foi bom que trouxe luz a esse assunto que estava nos bastidores. Eu tenho falado neste momento, nós estamos em março de 2024, que é super importante que as empresas façam aquele levantamento, assessment, mapeamento, as-is, enfim, não importa o nome, fazer uma grande fotografia do seu cenário. Vamos pegar esse exemplo, tá? E eu tenho alguns... O projeto SPED, Nota Fiscal Eletrônica, trouxe bastante prática para a gente aprendeu muito, né? Então, a presidente de uma grande empresa, não posso nem falar o setor, mas uma grande empresa do Brasil, em certa ocasião venceu o certificado digital da nota eletrônica. Uhum. E no início do projeto, pegaram o certificado dela, em nome dela, a presidente, e isso aí venceu, aí levaram lá para renovar, ela perguntou, o que é isso? Uhum. Acredite, os líderes das empresas, eles não entram no detalhe. Sem dúvida. Eles assinam sem saber, eles não sabem o que acontece na companhia. Uhum. Por incrível que pareça. Enfim, e principalmente cenário tributário. Raríssimas exceções. Aí explicaram para ela, esse é o projeto da nota eletrônica, precisa de um certificado digital, não sei o que. Ele não precisaria ser o dela, a gente sabe disso. Uhum. Aí ela falou, peraí, é um projeto pioneiro? Quer dizer que... E quem mais do nosso setor está no projeto? Eles falaram, ninguém, só nós. Você está dizendo que nós abrimos as portas para o nosso concorrente? Olha a cabeça da mulher. Enfim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário bem complexo que as empresas precisam exatamente participar para discutir, para o fisco conhecer o seu processo. Porque depois não adianta mandar uma mensagem lá no portal SPED Brasil e falar, olha, o fisco não pensou nisso. Não, o fisco não vai pensar no seu modelo. Ele precisa saber como você opera. E esse canal é importante de você, como empresa, ir para os eventos, para as reuniões e falar o teu cenário. Nós estamos falando no cenário, a gente tem experiência, né, Jorge, de mais de 16 anos com o documento fiscal eletrônico. E participando ativamente de todos os documentos fiscais eletrônicos. O fisco ele tem uma visão, ele sabe como é que funciona, mas não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes, casos de chegar numa reunião e aí uma empresa dizer um cenário que o fisco não tinha pensado. E o fisco mudar, porque entendeu o cenário do cliente, do contribuinte, mas se as empresas não participarem, o fisco vai definir e pronto, acabou. Você deu o exemplo e eu vivi isso. Por que nós criamos um comitê tributário lá em 2008? Porque as empresas não querem discutir isso com o fisco, mas eles precisam da ajuda. Sim, sem dúvida. Então a gente discute no comitê, as pessoas me mandam os seus cenários e eu monto o caso de uso para levar para o fisco, ele entender, funciona desse jeito. Eu tenho um caso na FD Contribuições, e o coordenador era o Jonathan Oliveira, que ele falou, se você tiver algum cenário que impacte, me avise, traga o cliente aqui para a gente discutir. E aconteceu com as usinas de cana-de-açúcar,
Levei a cooperativa e levamos 2 usinas para ele entender que aqueles 3 bilhões que a cooperativa tinha lá no faturamento não era dela. Era rateado entre os cooperados. Perfeito. Então, aí o F100, que é o registro, foi alterado. Então, a gente faz muito disso. Eu levo esses cenários. O comitê existe para isso, para ajudar as empresas. Vou te dar um exemplo atual. Existe um modelo de negócio, e você sabe, a gente conversa sobre isso, até para identificar nos clientes que estão com esse cenário, que é um modelo fulfillment, onde o camarada recebe um certificado do seller, o cara que está vendendo, e emite o nome dele com o certificado dele. Perfeito. O compliance diz não. Existe um problema sério de sigilo de dados, de segurança, só que não existe a procuração eletrônica no documento fiscal. Então é isso que a gente está batendo lá no fisco, para entender que precisa olhar para os negócios novos e modernos. É o caso do Omnichannel, a multiplataforma, né? Multicanalidade. E as empresas discutiram lá, apresentaram, o fisco falou, vocês estão sendo autuados. Porque aquele negócio de retire no posto, retire na farmácia, não havia embasamento legal. Agora tem. O Estado de Goiás internalizou o operador logístico. Eu, inclusive, publiquei no newsletter do portal Exped Brasil ontem e já tá no portal, no newsletter do portal que te leva lá para a plataforma do fórum. Então é um cenário que as empresas mostraram, olha, fisco, trouxemos lá da NRF, a feira americana lá de Nova York, queremos usar, mas não tem legislação de suporte. Foi desenhado o ajuste NF 1422 e o 3522, que dão um embasamento legal para a empresa operar o PEG, Collet e os nomes eletrônicos em inglês que eles usaram aí. Perfeito. Então é isso. Se o comitê discutindo com o fisco, ou se quiser participar do comitê Exped Brasil, a gente faz esse trabalho também. O nosso público aí, eu converso bastante com o Jorge. Esse comitê que ele tem, que ele capitania aí, é muito importante. Porque assim, o que às vezes as empresas têm, Jorge? Elas ficam com medo de passar a realidade delas para o fisco. É verdade. E eu acho que ter um gateway que você consolida isso e leva para o fisco, você não está levando da empresa, você está levando de um comitê e que você não precisa nem abrir que empresa que é, porque é uma realidade comum. As empresas não querem, não que elas tenham problemas, não é que elas tenham problemas, é que até a questão do negócio delas. Então, o comitê, o Jeffs ali, eu sou prova, e tem clientes comuns, né? A gente tem clientes comuns que participam. É uma maneira de você não se expor com o fisco, mas principalmente saber o que está acontecendo. Porque não saber é pior. Ou não dar a tua realidade é pior, porque o fisco vai criar uma realidade diferente da que você tem e você vai ter que mudar tudo sem necessidade. Porque se você chegou e conversou com o fisco, pode ser que eles encontrem essa realidade e aí o GENFS pode ser um caminho. Então, vamos lá? Aliás, eu achei interessante você participando e eu, né? Porque a minha preocupação desde 2005 foi o processo. Como que a empresa adequa e se adapta ao novo processo. Retornando lá no passado, o cara não vai poder mais carregar o caminhão e emitir a nota, ele tem que fazer o contrário. Mas, por outro lado, você participando, a questão da tecnologia é super importante, a evolução do modelo tecnológico. É por isso que essa parceria é boa. É boa. E no final, né, Jorge? Toda empresa é de tecnologia. É a minha tese, porque no final tudo gira em torno de usar a tecnologia para eficiência, para margem. E você estava falando sobre a questão que a questão do fiscal, mas no final tá todo mundo pensando em ganho logístico. A gente falou lá do fulfillment. Ganho logístico passa por cima, entrega rápida na frente, o mais rápido para o cliente, querendo ou não, passa na frente de qualquer coisa. E aquele monte do supply chain, quanto tempo você leva para abastecer seus estoques?
para poder entregar a venda. Uhum. Se você tem uma operação azeitada, vamos falar assim, Sim. ágil, rápida, sem aqueles atropelos que a gente sabe que pode acontecer na operação, na emissão da nota, na logística de entrega, é super importante hoje em dia, né? E tem até um ponto que eu me lembrei, que não está nesse tópico aqui, mas que vale a pena a gente falar, Jorge. Nós estivemos juntos no evento lá no ano passado, em agosto, e aí eu participei de um debate com uma pessoa de uma empresa que que o case é muito parecido com essa questão do ganho, que essa pessoa enxergou, e aí as áreas fiscais, eu sempre bato muito nessa tecla de que a área fiscal tem que conhecer do negócio. A área fiscal não pode ser para cumprir obrigação acessória. A OBJ cumpre uma obrigação acessória, mas ela entende que se eu cada vez mais estiver no negócio, mais valor eu entrego para as empresas que eu atendo. E aí o caso dela foi um caso emblemático, assim. Ela fez um mapeamento do processo que ela tinha e ela percebeu que num processo de emissão de documento fiscal eletrônico, ela emitia um único documento. Na verdade, ela tinha um cenário que ela tinha que emitir uma nota para cada item. Vixe Maria. No passado existia isso. Para quê? Para evitar a questão de... Porque às vezes o cara fazia uma devolução e aí ele tinha que devolver a nota e não o item. Exato. Aí, isso fez com que o volume dela, de volume de documentos emitisse muito, e aí tinha um problema. Porque, como era por cada nota, ele é uma indústria que vende por varejo. Quando ela chegava lá, o cara não é um caminhão para cada, não é um item para cada caminhão. Uhum. Ela levava várias notas num único caminhão. Uhum. Aí chegava lá, ela demorava mais do que todo mundo para entregar a mercadoria. E aí, quando chegava o caminhão dessa empresa, ia para o fim da fila. É custo, sempre é custo. E aí ela mapeou e identificou que não precisava mais disso. Uhum. Mas é porque muitas vezes as empresas estão ainda trabalhando no modelo digital com processos analógicos. Você falou um negócio fantástico e eu conheci esse cenário e eu vou te dar um segundo exemplo. Alguns RPs importados tinham essa dificuldade, ainda tem, tá? Uhum. E um deles, por exemplo, o lançamento contábil era por documento fiscal. Então você tinha uma página do diário, um lançamento. Se o cara emitia 1 milhão de itens no total, ele ia ter 1 milhão de páginas. Caramba. Pois é, aí tem que fazer uma customização para caber lá 50 lançamentos contábeis, enfim. Mas o estándar do sistema de gestão, não vou nem falar a origem desse sistema de gestão, ele tinha esse detalhe. E no primeiro momento as empresas nem se tocavam, mas depois na operação era problema na emissão de nota e problema na escrituração daquela operação. E aí é pensar de maneira digital, porque não tem jeito de não pensar. É por isso que eu falo no cenário atual, faça o mapeamento. Tire a foto da sua operação de fato. Entra lá no chão de fábrica para entender. Deixa eu ver, tem algum gap aqui nessa operação, no bloco K, no livro de produção? Porque sempre tem. Eu tenho uma lista gigantesca. E é importante a gente, cada vez mais, essas pessoas das áreas fiscais entenderem o negócio, porque assim, quando a gente está no nosso mundo, e isso é muito comum em tecnologia também, viu? Muito, e eu tenho dentro de casa também, cenários do cara falar assim, cara, mas por que o cara, muito de produto, nós somos uma empresa forte de produto, por que o cara quer isso? É só para encher o saco. E as pessoas não querem as coisas para encher saco, elas querem porque elas querem reduzir trabalho manual, melhorar a eficiência. Só que se a gente não entender por que essas pessoas estão pedindo o que estão pedindo, as pessoas são somente pessoas chatas. E as áreas é assim. Por que o fiscal me pede tal coisa? Por que o comercial me pede tal coisa? Se nós não entendermos e passarmos para o outro lado do balcão, as coisas que nos são solicitadas é somente porque o cara
a gente pensa assim, o cara só quer facilitar a vida dele, mas na verdade ele quer ganho de eficiência. Então é muito importante que o pessoal da área fiscal, da área tributária e no final todas as áreas, a área de tecnologia, entenda por que as coisas estão sendo solicitadas e por que estão solicitando, porque aí facilita quando eu consigo até desenvolver algo melhor do que a pessoa está pedindo. Você quer um exemplo? A gente está se estendendo demais nesse papo, porque a gente tem outros assuntos, mas é muito rico essa discussão. Alguns estados, eles dão, eu vou citar o estado do Pernambuco, mas tem outros, que dão no regime especial, por exemplo, quando eu conheci o Prodep, hoje é Proindústria também, o frete de graça na venda para fora daquele estado. Então você montou uma fábrica no estado de Pernambuco, está vendendo ali internamente, regional. Então, tudo que você vender para fora do Pernambuco, você tem o frete devolvido. Aí a área comercial, eu pergunto para a área comercial, o preço que você pratica para fora é diferente do interno, porque nesse você não tem o custo do frete? Não, não fiz isso. Você está concorrendo com outros do Sul. Que produtos que você consegue emplacar no entorno do Pernambuco? Qual a região? Ele não tem essa informação, ele tem que buscar lá no RP. A área fiscal tem isso na mão. Sim, porque ela precisa até para o estudo tributário, né? E do fisco, inclusive. O fisco pede esses dados. Sim, sim. Então, a área fiscal, ela pode subsidiar a área de negócio. Fantástico, um analytics na mão dela, ela faz o show. Verdade. Vamos lá para o próximo assunto? Vamos, assunto. Próximo assunto, Vixe. esse também é cabeludo. Responsável técnico, essa questão responsável técnico já deve ter uns 3, 4 anos, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Responsável técnico foi um dos assuntos discutidos, que eles já estão querendo mudar esse assunto. Já foi uma discussão feita lá 3 anos atrás, que deu pano para manga, Sim. e agora eles estão dando um F5 nesse assunto. Como é que foi a discussão a respeito de responsável técnico? Eu lembro quando eu levei esse assunto no comitê, eu coloquei aquela imagem do usuário-chave, só que sombreado, sem identificar quem é. O que o fisco quer é o responsável técnico. Isso surgiu por conta do consumo indevido de banda, alto consumo, né? Aquela história do robô que fica intermitente sem nada. O fisco, logicamente, ele sabe se aquela empresa tem algum documento fiscal esperando para ser homologado ou não. Quando ele vê que não tem e o cara está lá, hoje ele derruba. Eu tenho empresa que falou, alguém está tendo... Vem a seguinte pergunta, a gente tem o SPED Brasil Club também, além do comitê, mais para o pessoal de operação, vem a pergunta, alguém está com dificuldade de emitir em São Paulo? Não, não tem, porque eu não consigo emitir, você foi suspenso. Dito e feito. Por quê? Porque está com um robô lá, ele tem mais de uma solução, e aí surge o problema do responsável técnico, que as empresas têm uma solução para atender a área fiscal, uma solução que pode ser um outro para atender documentos fiscais, eventualmente tem um lá na contabilidade, ou agora com o social, enfim. E aí fica aquela... Parece a atmosfera terrestre com um monte de satélite, né? Sim. Então, e isso causou desassossego e consumo indevido. Eu falei, agora eu quero saber quem é o responsável técnico. Porque eu vou derrubar a solução, vou derrubar a empresa e vou apontar, notificar o fornecedor. Aí, opa. Não, o fisco não vai entrar com isso, não sei o que. Está aí. Paraná já está pedindo novamente a identificação de quem é esse responsável técnico. E aí a empresa tem que fazer o que a gente está falando aqui. Qual é o seu cenário hoje? As áreas não sabem, tá? Não sabe, só sabe a dela, né? Então tem que chamar. A gente fala muito disso, né? Nós estamos em época de reforma tributária. E eu tenho que perguntar, você já montou o GT técnico da sua empresa? Ou o comitê interno? Eu não gosto de falar comitê que misturam as bolas. Mas é o GT da reforma tributária, você tem? Vai lá, reúne todo mundo. Quem tem solução para ficar mapeando? Que nome que vocês estão dando hoje para essa operação? Robozinho mesmo? Do que do... Para ir buscar informação, seja download, seja... Na verdade, a gente chama de robô, né? Porque aí é um pouco mais genérico, porque são vários robôs, né? Então a gente acaba chamando de robô. E tem um ponto dessa questão do responsável técnico, Jorge, que aí entra de novo
a entender, ao fisco entender a realidade das empresas, mas as empresas precisam participar. Existe hoje no Brasil, nós temos, no caso na UBJ, nós temos cenários onde tem empresas com altos volumes, gigantescos volumes. Então, a UBJ é focada em atender empresas de alto volume de emissão de documento fiscal, seja ele no processo de emissão, seja ele no processo de recebimento. Algumas empresas, hoje menos, existem usando duas mensagerias. Ah, é verdade. Lembrei E agora. aí, mas o fisco, lá a conversa do fisco foi assim, não, mas para o mesmo CNPJ? Para o mesmo Menos CNPJ. CNPJ. Então ele acaba que manda para o mesmo CNPJ duas mensagerias. E não é uma como backup do outra. Algumas é backup, outras ele tem um sincronizador que ele manda para um ou manda para outro de acordo com a regra de negócio dele. Mas vamos destacar, né? Tem um que é só para NFCE, o cara que está no varejo, e ao mesmo tempo ele emite NFE. Aí ele tem esse cenário, soluções diferentes. Mas ele tem o cara, o que o fisco fez a questão de 2, 3 anos? Ele falou, olha, é o seguinte, para pesquisar você tem que trazer o último NSU. Se ele está com 2, ele não tem o que foi pesquisado agora e começou a dar pau. E as Sim, empresas aí- unificaram esse cenário. Isso, é o cenário de recebimento. Mas ele ainda tem do NFC. E do NFC não tem jeito. Então, assim, não tem como eu associar. Claro que isso é 95% das empresas eu resolvo esse problema. Responsável técnico geralmente uma empresa só. Mas esses, sei lá, 3%, 5%, 2%, ainda existe essa realidade. Quem é o responsável técnico? Não sei. O RP, que não quer aceitar, E que se nós formos pensar, não é o RP. Se eu tenho no meio um middleware que faz a comunicação com o fisco, a ideia do responsável técnico, só para a gente entender qual é a ideia do responsável técnico que a gente entende, é que a empresa que está fazendo um uso indevido do ambiente autorizador do fisco seja notificada, na melhor das hipóteses, e seja bloqueada na pior das hipóteses. Imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho um RP, esse RP conversa com esse middleware, mas é um middleware que conversa com o fisco. Caso da UBJ. O RP, se eu colocar a informação do RP, eu vou notificar o RP. Mas quem está fazendo a transmissão é a mensageria. Então, esse é um problema. E aí, quando acontece isso, o fisco olha e fala, essa é a realidade do mercado, então eu tenho que tratar. Mas o Paraná, só que aí parece que a conversa ontem foi, o Paraná vai fazer para si mesmo. A ideia é que cada estado faça. faça o seu. E aí entra num problema que nós sabemos, viu, Jorge? Que é o famigerado uso, como é que a critério da UF. Que para as mensagerias, para os RPs, é um Deus nos acuda. Mas o responsável técnico pode caminhar numa linha de cada estado ter uma regra diferente para o responsável técnico. É isso mesmo. Vamos lá, então, responsável técnico. Então, responsável técnico, o Estado do Paraná vai implementar, já está encabeçando. Pode acontecer do responsável técnico do Paraná vir a atender o Brasil todo, mas a gente apresentou algumas dificuldades, dentre elas essa questão de uma mesma empresa, da empresa ter 2 serviços de mensageria no mesmo documento. Um documento diferente tem casos, mas no mesmo documento. E aí, como trata isso? E aí está com o fisco que eles voltaram para a prancheta. E não vou nem falar dos RPs que não querem assinar o documento. Que tem isso que... Como responsável. Exatamente. E aí acaba colocando o responsável técnico com o nome da empresa que está emitindo o documento fiscal. Próximo assunto, que aí a gente falou um pouco sobre isso, que é a questão dos documentos fiscais eletrônicos associada a essa questão do uso indevido, virar um modelo síncrono. Foi feita uma análise pelo fisco, e a análise do fisco foi que o modelo síncrono é o modelo mais eficiente, porque exige menos, apesar de transmissão ser 1 a 1, mas eu exijo menos do fisco das demandas. Então, só para a gente separar o que é modelo síncrono e assíncrono, modelo assíncrono eu envio um documento para a Cefaz
e passa alguns segundos, a Cefaz me devolve um protocolo para que eu possa ir lá, daqui a alguns segundos, verificar como é que foi o processamento daquele documento. E aí eu posso, no modelo assíncrono, mandar um documento com até 50 notas, mais ou menos, que dá lá 1024 KB. No modelo síncrono, eu envio para o fisco e fico aguardando o retorno na mesma requisição e ele já me devolve. Então, o número de requisições aumenta, mas a capacidade de processamento aumenta também na mesma proporção. Os documentos fiscais eletrônicos, a sua concepção é assíncrono, desde a NFE. Mas CTE já virou síncrono, Sim. NF3E já virou síncrono, NFCON já virou síncrono. A tendência é que todos os documentos virão a ser processamento assíncrono. Sim. Aí o estado da Bahia tinha uma regra de ser assíncrono lá. Acho que era o único estado que não aceitava modelo síncrono, mas agora São Paulo. São Paulo? São Paulo. E talvez pelo grande volume de processamento que eles têm, que eles tinham, que eles têm. Mas a tendência é que todos os documentos virem assíncrono e síncrono, usando as experiências. E assim, daqui a pouco nós vamos falar também, mas os fiscos estaduais já estão processando. E aí aqui um destaque importante para a OBJ. Você que tem altos volumes de documentos fiscais eletrônicos e está sofrendo com isso, porque é ganho logístico, a nota fiscal eletrônica é só uma das pernas de um processo de venda. Sim. E esse processo, essa perna que parece que é pequena, se ela engargalar, ela afeta todo um fluxo de logística, de entrega. Caminhão parado. Hoje a gente tem... eu até escrevi, eu gosto de dizer isso, viu Jorge? Nós tivemos um cenário, lá em 2014, nós ganhamos um projeto de subvenção econômica que nós queríamos emitir 100 notas por segundo. E aí, quando nós conseguimos atingir 100 notas por segundo, a gente tinha uma próxima meta, bater 300 notas por segundo. Essa era a meta. Batemos 300 notas por segundo. A meta era 1.000 notas por segundo. A gente bateu 1.000 notas por segundo, só que a gente foi cortado pelo fisco lá em 2014, porque eles entenderam que podia ser alguma invasão, alguma coisa associada a isso. E aí a gente aprendeu que toda vez que nós fizermos isso, a gente tem que falar com o fisco. Lá na época, as pessoas me disseram assim, cara, ninguém precisa emitir 300 notas por segundo. Você não precisa fazer isso. Isso é luxo. Lá em 2014, Jorge, a minha resposta foi assim, foi a seguinte, ninguém precisa nenhuma empresa precisa emitir 300 notas por segundo, mas eu posso ter 300 empresas emitindo uma nota por segundo no mesmo momento, e aí eu preciso de 300 notas por segundo. No cenário de uma solução SaaS, que era o nosso cenário, que cada vez mais é relevante, uma solução no cenário SaaS, e aí eu escrevi na NF3E, que a gente atende as principais de energia elétrica, processando 200, 300 notas por segundo. Eu disse assim, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn, se quiser procurar, eu sabia que esse dia chegaria. Falando E aí eu imaginava que 300 empresas diferentes precisavam emitir no mesmo momento uma nota por segundo. O cenário existem empresas hoje no Brasil, cenário de NF3E, cenário de NFCON, que exigem processar 300 notas por segundo. Caramba, você faz isso hoje? Hoje eu faço, o meu pico no ambiente de homologação com a NFCON foi 600 notas por segundo. Vixe Maria. No intervalo de 45 minutos. Então, assim, tem picos, e aí os picos não estão associados com a mensageria, estão associados com o fisco, por causa do ambiente de homologação, mas o fisco hoje, você faz virtual, é capaz de processar milhares de documentos em um único segundo. Lembrando que no setor de utilities, telecom e energia elétrica, eles têm a rota de faturamento, telecom, né? E o ciclo de faturamento energia elétrica. Sim. Definido pelo fisco. Então, ele tem um ciclo por data, são 300 mil notas, são 400 mil notas. Ele regula essas emissões. E aí, nesse cenário do síncrono, porque aí imagina se você processar 300 notas por segundo no modelo síncrono. O fisco deliberou que para o projeto de NFCON e NF3E, e aí eles fizeram um estudo aprofundado lá, era melhor mandar 300 requisições do que mandar uma só com 50 notas, porque no final
a Cefaz já estava autorizando esses documentos, aí ficava pingando lá e que não era performático a nível do processo dele. Então, assim, existe essa definição e é muito importante que as empresas se preparem para esse modelo. Muitos softwares hoje não estão preparados para o modelo assíncrono, para o modelo síncrono, para o modelo síncrono. E as empresas precisam preparar. Então, toda vez que quando fala de preparar, a gente lembra assim, tem reforma tributária. Então, as empresas precisam se preparar para isso, precisa pensar em soluções SaaS. Isso vai ser condição sine qua non para a reforma tributária. Um caminho tranquilo, um voo de brigadeiro. Exatamente. Na verdade, porque as empresas pensam assim, o que vai vir na reforma tributária? É uma incógnita. Mas ele já tem coisas que precisam ser corrigidas pensadas hoje com a reforma. Porque não dá para pensar, eu agora já sei o que precisa da reforma. Mas eu tinha tarefa de casa que eu não fiz. E aí ele vai engargalar. Essa do certificado, eu conheço alguns cenários que assim, o cara está em São Paulo, região sudeste, comprou um concorrente do Nordeste. Ele não unificou RP, não unificou soluções. Mas o CNPJ é o mesmo agora, raiz. E ele tem RPs diferentes, eventualmente solução fiscal diferente, mas está convivendo aí com 4, 5 empresas de negócios diferentes naquele ecossistema. Sim, sim. Você me lembrou de uma fala importante. Em São Paulo, um dia eu tomei um táxi e achei interessante o carro limpinho, cheiroso, novinho. Era um Corolla. Justamente o camarada que homologou, licenciou o primeiro Corolla no Brasil como táxi. E ele teve dificuldade. Sabe qual foi a fala do fisco de São Paulo? É um carro muito luxuoso para ser táxi. Quando você falou aí do fiscal, luxo, né? do luxo, caramba, que visão é essa? No Brasil. E aí hoje, todo ano, todo novo lançamento de carro, ele é convidado e ainda ganha um desconto da companhia, porque ele ficou um mês sem trabalhar, esperando a deliberação do fisco. Caramba. O mundo mudou e a gente tem que estar preparado e antenado para todas as mudanças. É por isso que a sua fala também é importante. Eu gosto de lembrar disso, que a minha também. Tem que trazer a área fiscal para participar do processo, discutir novos produtos com a área fiscal. O Omnichannel foi isso. A área comercial foi lá, em Nova York, viu o modelo, vamos colocar. Esqueceram da área fiscal. Aí quando você coloca um estoque seu no endereço que o fisco não conhece, para o fisco é desvio de produção, desvio de mercadoria, ele autua. Porque não envolveu a área fiscal. Sim. Área tributária. Assunto do modelo síncrono e assunto discutido. Último assunto? Vamos lá. Acho que penúltimo assunto. Penúltimo assunto. Nota fiscal de telecomunicação. Não é se você dá show. Nota fiscal de telecomunicação. Uma das pautas da reunião dessa semana foi, na segunda-feira, sobre esse assunto. Então, só para destacar, as empresas que emitem modelo 21 e 22, que são empresas de telecomunicação, passam a ter a obrigatoriedade de emitir nota fiscal de telecomunicação eletrônica a partir de abril de 2025. Essa obrigatoriedade era para setembro desse ano, para agosto desse ano, postergou-se para abril do ano que vem, de 2025. Então, todas as operadoras passam a ter obrigatoriedade de emitir seus documentos fiscais eletrônicos. E qual é a diferença desse modelo para os outros modelos de documentos fiscais eletrônicos? Eu acho que eu já falei em algumas lives, algumas conversas. Eu estou nesse negócio desde 2005, não é nem 2008, 2005. Eu estou lá antes da obrigatoriedade em si. E toda a nova obrigatoriedade a gente acaba sendo pioneiro, tendo clientes e tal. E não é diferente com o NF-Com, não foi diferente com o NF3E. E quando quando eu falo que nós somos de tecnologia, mas a gente tem que entender o negócio, é nessa perspectiva. Sim. A OBJ, ela entrega obrigações para os clientes. Mas
o viés da UBJ sempre, desde o início, foi: eu quero entender o negócio do cliente. Eu quero entender, porque senão eu fico... eu não tenho diferencial. E quando nós entramos no projeto da NF3V, que é da energia elétrica, eu disse, cara, que negócio complexo. Que negócio complexo. É os ciclos, é aquelas... C-Class, que a gente não tinha em outros documentos, C-Class com CFOP, tem cenário de emissão de nota sem ter CPF, sem ter CNPJ. Eu pensava assim, como uma pessoa não tem CPF, não tem CNPJ e não é estrangeiro? Não, ele existe o índio, o quilombola, todas essas questões. Eu achava muito complexo. E tem, no Telecom tem o Cobilling. Cobilling. Aí na NFCon, eu disse, não existe nada mais complexo do que esse negócio. É co-billing, é emissão centralizada. E nós estamos no projeto, a gente está implantando em 2 grandes operadoras, modelo NFCon, seguindo essas regras aí de processar milhares de documentos. São necessidade de emitir milhões de documentos. Esse número, eu não estou dizendo, não errei o número, não. Não errei a palavra, não. Milhões de documentos em poucas horas. Esse é o cenário de NFCon. E essa semana nós tiveram a reunião, bateu-se o martelo no prazo de 2025. Tem uma novidade aí, que São Paulo continua não estando no projeto, mas há uma sinalização de São Paulo também participar do projeto, não sei se em 2025, não sei se mais adiante. Na NF3E, São Paulo ficou fora, então o estado de São Paulo não emite NF3E, mas eles já sinalizaram na NFCon que vão entrar e que representa um volume de 40%, 50% do cenário nacional. Na realidade, São Paulo é cheio de mimimi, tá? Outros projetos, por exemplo, o Pague Menos, o menor preço, melhor dizendo, que é o projeto onde usa os dados da NFCE. São Paulo não tem contingência. São Paulo não aparece com esse serviço para o consumidor. Sempre pergunta, né? O que o fisco vai fazer com tanta informação? Um deles é oferecer serviços que ajudem o contribuinte a fazer compras. Então, e até se autofiscalizar, né? Também. O menor preço ele dá, você vai querer comprar um produto, ele dá na imediação onde você está, quem tem o menor preço para você. Olha que coisa fantástica. Mas a nota fiscal fácil do transportador autônomo de carga, o fisco de São Paulo não tinha entrado. E tem a placa e fatia São Paulo não entrou ainda, que é o lastro para a operação financeira de custódia. Bancos e factors. Enfim, São Paulo tem esse mimimi e a gente sabe por quê. Porque São Paulo gosta de ser o protagonista, quer aparecer em todas como protagonista. E quando ele não é, aí ele fica segurando a participação do Estado. Não é só o governador A, B ou C, é o geral lá na administração da Cefaz. E nessa reunião da NFCon, as empresas participaram e discutiram a questão de pré-pago. Tem umas questões bem críticas aí com relação a pré-pago, que é cancelamento de nota, que é substituição de nota, que é uma série de questões. E no final da reunião... E tem, desculpa te cortar, e tem a história do Rio Grande do Sul querendo emitir nota para essa operação. Né? Sim, sim. E no final da reunião, o saldo foi positivo, das discussões que tiveram das operadoras. Então, empresas que emitem modelo 21 e 22, é fundamental que vocês estejam preparados e não espere para 2025. E não espere postergação. Que não fica com aquela expectativa de vai postergar mais uma vez. Não tem reforma. Por causa da reforma tributária, assim. Gente, se não existia documento fiscal eletrônico, tem uma característica, né? Desde 1º de abril de 2008, a partir daquele dia, tirou do Brasil o cenário do dia da mentira, né? Graças a Deus, porque o meu filho faz dia 1º. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que acontece? Não há mais espaço para postergação. Sim. Não existe reforma tributária com documento analógico. Sem chance. Então, assim, empresas se preparem, a UBJ pode te ajudar nesse cenário de emissão de NFCon. Nós já estamos em projeto de implantação, a gente tem um produto que está evoluindo cada vez mais para atender o mercado e que a gente possa cada vez mais ser relevante também nesse mercado de telecomunicação. Então,
Todos os documentos fiscais eletrônicos, a gente tem uma plataforma única, então assim, mas eu não tenho, eu sou empresa de de NFE, estou com problema de emissão aqui, meu software é muito lento, mas eles falaram lá que processa 300 notas por segundo de NFCOM. Mas será que eles emitem da NFE também? Também. A plataforma é única, a gente atende todo o documento. Claro que 300 notas por segundo a gente faz conforme a necessidade e a exigência do cliente, seguindo a regra de necessidade do cliente. Mas se você está com processamento de documentos e está impactando o teu negócio, fala conosco. A gente tem uma solução que pode te ajudar a processar milhares de documentos e você ter ganho logístico, ganho de eficiência e, consequentemente, ganho de margem de resultado. E sabe qual é o diferencial que tem na UBJ? Quando você vai falar, você fala com o sócio, com o desenvolvedor, com o empreendedor. Não é com o vendedor que você sabe, muita gente fala, o cara é vendedor, vai vender tudo. Não, é com quem escova o beat, como falava antigamente. A gente tem muita seriedade nisso, assim. Quando eu falo que emite 300 notas por segundo, a OBJ tem as características, até foi perguntado uma vez, cara, vocês acabam sendo muito técnicos, acabam não divulgando demais o que vocês fazem. E aí é um dos planos nossos, mas assim, nós somos muito sérios. Se eu disser que faço algo, eu faço algo. Se eu disser que eu faço algo a mais do que eu falei que disse, mas nunca menos. Então é o nosso princípio e por isso que a gente está aí cada vez crescendo mais, entregando para os nossos clientes aquilo que a gente tem de melhor, que é as soluções tecnológicas para atender a obrigatoriedade, mas também para atender os negócios do cliente. Outro assunto, para fechar, que todo mundo quer saber. Reforma tributária. Reforma tributária. Que notícias você traz para nós de reforma tributária? Tem até alguns eventos acontecendo. O que vem por aí da reforma tributária? Como é que é isso aí já? O que vem por aí? O que acontece? O fisco, foram criados os comitês, a Receita criou 19 comitês, ou 17, 2 subcomitês do comitê, e o ENCAT está com o GT 74 e 75. Então, quando a gente fala em ENCAT, a gente está falando de documentos fiscais. Quando a gente fala Receita Federal, a gente está falando de CBS, o cenário que vai replicar depois para o ENCAT, mas aí é uma outra etapa. Mas, de qualquer forma, gente, todos vocês que estão aí esperando, temos uma emenda constitucional, faltam as leis complementares e tal, mas quando eu falo de reforma, e faço isso nas minhas palestras, eu estou falando do processo atual. O modelo de negócio das empresas, como ela vai operar. Vou te dar exemplos. A empresa tem CDs no Centro-Oeste, no Nordeste, e não vai ter, a partir de 2009, 10% do incentivo fiscal vai ser reduzido, até zerar em 2033. Então, a pergunta que eu sempre faço, como que vai ser o seu negócio a partir disso? Você vai ter que mexer no custeio, o seu produto vai ficar mais caro, ele é competitivo nesse cenário lá no Nordeste ou no Centro-Oeste, vale a pena você ter a estrutura pesada, sem os regimes especiais? Tudo isso tem que ser discutido agora. Porque a empresa faz aquele planejamento a longo prazo para chegar lá em 2033 redondo, não perder margem. Por outro lado, a empresa vai falar, olha, eu vou perder o regime, mas eu vou suportar esses 10%, porque eu quero ganhar market share naquela região. Porque ele sabe que todos os concorrentes estão pensando a mesma coisa. Perfeito. Vou reduzir, vou sair, ele fala, não, agora que eu fico. Agora que eu fico. Agora que ele joga o truco aí, vamos ver quem é que pode mais chorar menos. Perfeito. Então, a reforma tributária tem todas essas questões. Eu faço a pergunta básica. Qual que é a sua alíquota efetiva, do seu negócio? As empresas não sabem. 18% é a alíquota nominal, 20%, 22%, depende do estado. Mas e a alíquota efetiva, aquela que você compensa os créditos, os incentivos, os benefícios fiscais, é quanto? 8%, 10%, 7%? Qual será a partir da reforma tributária? A gente não sabe, mas a atual a gente tem que ter isso na mão, para ver o impacto da nova alíquota. Então tem uma série de questões sistêmicos, a gente falou agora, de certificados, de responsável técnico, de soluções, se tem uma, se tem várias, a sua que está em uso atende, não atende, você gostaria de ter algo mais robusto, vai unificar tudo que você tem, vai manter, enfim.
Tem uma série de coisas que a gente Existe discute. como o Jorge falou, existe um grupo discutindo e estão ávidos, são discussões, a gente acaba nos bastidores sabendo algumas coisas. Existe um grupo trabalhando nisso, um grupo forte, a nível municipal, estadual, federal, discutindo esse assunto. Uma pergunta que eu fiz para um líder foi assim, tá, ele falou assim, nós temos que entregar alguma coisa em 2026. Tá, mas cara, ainda tem discussão, como é que vai ser isso? Ele disse assim, nós temos que entregar alguma coisa em 2026, até associado àquela questão dos 10%, você falou. Certo. E aí eu falei, cara, e se não entregar? Porque se nós estamos falando com muita discussão, muita coisa, ele falou assim, nós não sabemos coisas básicas que precisam ser discutidas. Eu falei, e aí? Ele falou assim, para não acontecer, o que precisa acontecer para não acontecer? Ele falou, uma PEC. Aí ele falou assim, quem é que tem coragem de, depois de aprovado a reforma tributária, como foi noticiado, alguém mete uma PEC dizendo que o prazo vai ser estendido. 2040, imagina. Se ninguém tem coragem, então tá todo mundo. Você, empresa, está preocupada com a reforma tributária? Os líderes dos fiscos também estão, porque tem alterações. Aí, aqui não é informação, e aí a gente vai para a parte final, Jorge. O que eu entendo que vai acontecer? E aí ninguém falou. Lá na reunião foi dito, os fiscos eles têm um acordo, eles não assinaram um acordo, eles não dizerem o que estão discutindo, e acho que tem controvérsias, mas alguns acreditam que seja sim, outros não, mas ok, é a realidade atual. Como é que eu enxergo tudo isso, tá? A gente, ao longo da nossa conversa aqui, falou de 1,5 bilhão de documentos sendo emitidos para 12 tipos de documentos. Essa é a brincadeira no Brasil. Não acredito que eles vão pensar num modelo novo, abarcando todos os documentos fiscais, considerando todas as regras de negócio, considerando num único documento. Não tem como. Isso no médio prazo, isso é possível de acontecer. O que eu acho, e aí Hugo, eu estou aqui tirando a camisa da OBJ, Hugo, pela um pouco da experiência que a gente tem nos bastidores que a gente conversa. Você já percebeu que a gente é igual o repórter? Pega informação aqui nos bastidores do Congresso, acontece muita coisa. Eu acredito que seja um modelo híbrido, onde os documentos atuais embarcarão informações do CBS e do IBS. CBS, IBS. CBS, IBS. IBS. Embarcarão isso. Para que daqui em 2000 e sei lá quando que vai ser. E aí até falando com uma pessoa também nos bastidores, disse assim, nem acredito que será um único documento, lá em 2040. Hoje no mundo existem, aí ele falou do IVA em alguns países da América Latina, da Europa, existem o IVA, que é um documento, é uma questão única, mas existem documentos satélites, mais de 30 documentos satélites que embarcam regras de negócio. Ele acredita que seja isso, e pensando na complexidade no Brasil, acredito que seja assim, e não acredito que alguém vai levantar uma bandeira a partir de agora, nota fiscal Brasil, que tem todas as regras e joga tudo que foi construído no lixo, principalmente porque está tudo rodando hoje com esse modelo. Eu lembro que em 2006 veio um representante europeu, lá de Portugal, falar do modelo eletrônico, do que tinha de documentos fiscais, invoice, e falando do documento eletrônico, falou, lá na Noruega, na Finlândia, eles têm um SMS, é o recibo. Nós não vamos chegar nisso nem a pau, só no bicheiro. Sim. Mas eu entendo também que a gente deva ter aí três estágios, o modelo atual. O modelo médio, porque em 2027 nós teremos o IBS-M e o IBS-E. Tem essa divisão do IBS, para depois chegar em 2033 com o modelo final. Então são 3 estágios que o fisco tem que oferecer, o fisco tem que ter para manutenção das suas auditorias fiscais, etc.,
e, consequentemente, as empresas também vão suportar, né? Porque no primeiro modelo, que é esse de teste, você tem um cenário onde você tira 0,1% da nota e o cenário paralelo. Depois, em 2026, 27, o outro cenário. Enfim, você está fazendo paralelismo. Sim, está fazendo E paralelismo, você com tem que ter o certeza. back-office disso também. Então, para o fisco também é desenvolvimento para atender 5.570 municípios, as 26 UFs e o Distrito Federal. Enfim, Sim. não é um negócio tão simples assim. E não tem hoje um servidor que suporte isso tudo, né? Ele vai ter que ter o compartilhamento para poder hospedar esse mundo de dados. Para as empresas que estão nos acompanhando, então o que eu faço? É a pergunta de que nós falamos lá em novembro do ano passado. Então eu espero a água bater, espero ver o que vai acontecer? Não. Olhe no espelho. Olhe no espelho. Você tem muita coisa que você precisa resolver para que você esteja apto a começar, não é apto a começar com reforma tributária. Sem isso, você vai engargalar e aí você perdeu a janela, a gordura de oportunidade ou a gordura de fazer a tarefa de casa. Então, não deixe para a última hora, porque teremos coisas que a gente não sabe. Só que tem coisas que a gente já sabe e a gente precisa resolver essas coisas. É isso aí. Gente, quero agradecer. Jorge Campos, prazer de tê-lo. Agora, prazer enorme. Juntos aqui, fisicamente. A gente esteve durante essa semana aí falando sobre muita coisa. E virtualmente, no jeito, você já está convidado. Já me convidei, o Jorge já me convidou e eu já aceitei. Então, Genfs, assim, as empresas, acho que você fala sempre sobre reforma tributária também, é um assunto sempre, né? É um fixo. Então, reforma tributária é um assunto. Então, procura lá, vocês já sabem do SPED Brasil, tem o Genfs. O Jorge Campos não é porque está aqui comigo pessoalmente, é um cara que eu respeito e que tem tanta informação e ele distribui essa informação para o público em geral ali. Todo mundo conhece Jorge Campos. O Genfs é um canal mais restrito, né, Jorge? Das empresas, e dando um pouco da realidade, porque assim, eu percebo, Jorge, e aí, como executivo da UBJ, eu percebo muito assim, nós somos isolados, a gente acaba... E essa troca é muito importante. E o Genfs, eu vejo no Genfs uma oportunidade das empresas trocarem ideias entre elas, trocarem percepções entre elas, e o Jorge, o responsável por ser o ente que fala com o fisco, para que o fisco... para que esses problemas, não de maneira anonimizada, né, seja conversado com o fisco. Então, assim, não deixe de... Se você não conhecia o Genfs, não deixe... Como é que eu faço para entrar no Genfs lá, Jorge? Eu vou explicar. Até o nome, quando a gente criou, há 15 anos atrás, o pessoal estranhou. É GEIFS, Grupo Especial de Inteligência Fiscal Sustentável. O que tem a ver fiscal sustentável? Que bobagem é essa? Hoje só se fala nisso, né? Uma administração sustentável, olhando o negócio, olhando a operação, olhando o reflexo dela no ecossistema. Enfim, criamos lá em 2008 justamente para levar essa discussão, trocar esse benchmark aí com as empresas e, ao mesmo tempo, direcionar o FII. Olha, isso que você está fazendo não vai dar certo, tem que corrigir. Eu tenho empresas que operam esse negócio, não é desse jeito. E é esse o propósito do Genfs, que ocorre uma vez por mês. Hoje é online por conta da pandemia, mas a gente já está voltando para o híbrido, fazer os dois. As empresas assinam uma NDA, porque o que se fala no Genfs fica no Genfs. Eu falo coisas que só pode tratar no Genfs também. E, enfim, tem um contrato e ela paga uma anualidade para participar desse comitê. Lá no portal SPED Brasil tem uma hot page, uma página para ele acessar e mandar um e-mail. Você que gostou do conteúdo e gostou do que a gente falou e gosta do que o Jorge faz,
vai lá no SPED Brasil, lá eu tenho um link, e aí lá tem as instruções. Eu tenho certeza que vai ser um investimento bem feito para que você saiba das novidades e se prepare. Essa é uma maneira de se preparar para o futuro que virá e está próximo a nós. Então você tem tarefas de casa e aí o Genfis pode ser um canal que você possa trocar experiência com outras empresas que talvez estão em processo de evolução inferior ou superior ao da empresa. Uhum. Então é uma maneira dessa troca e aprender com os erros dos outros. Acho que isso é importante. E a grande novidade é que a partir do próximo mês eu convidei o Hugo, a OBJ, para participar com o conteúdo de documentos fiscais. A informação técnica e de processo ele também vai complementar conosco. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e nos acompanhe nas nossas redes sociais e se você tem necessidade de documentos fiscais eletrônicos, encontre na OBJ um porto seguro para que você possa dormir e evoluir a sua empresa quando o assunto é documento fiscal eletrônico. Obrigado, um abraço. Obrigado.